Nesse mês de agosto, eu fico pensando, examinando num tema do pai, né? Um mês que a gente conversa dos pais, e eu pensei, né? Pai, o guerreiro pacífico, ou pai, o destruidor de lares? Né? Como que a gente tem hoje a paternidade irresponsável ou responsável no Brasil? Em 2013, o CNJ ele lançou uma pesquisa onde mais de 5,5 milhões de crianças não tinham os pais registrados, o nome do pai registrado na sua certidão de nascimento. Só em Santa Catarina, nos últimos 10 anos, mais de 1 milhão de crianças não têm o nome do pai na certidão de casamento. E isso nos leva a entender e buscar um entendimento, na verdade, de como está a realidade hoje de algumas famílias, nesse sentido. E como uma família vai, por exemplo, honrar o pai, né, vai tomar o pai no seu coração, segundo uma das ordens do amor de Bert Hellinger, o equilíbrio entre o dar e o tomar, e também o pertencimento, a hierarquia, enfim. Como que essa criança vai tomar esse pai no seu coração? Como uma mãe ela vai dar a condição para o filho ter esse pai presente, mesmo dentro de uma ótica, vamos dizer assim, de paternidade irresponsável? Né? Bert Hellinger ele fala que, mesmo errado, está tudo certo. Por quê? Porque tudo vem de acordo com a necessidade daquela criança, vamos dizer assim, para poder superar as barreiras, superar as dificuldades que precisam, para poder ter um rumo ao fluxo da vida. Quando a gente fala desse pai destruidor de lares, vamos dizer assim, a gente está falando de um pai que ele se ausentou por algum motivo, às vezes razões do seu sistema familiar que impedem, né, dele estar presente na família. Às vezes a vida veio fruto de uma violência e isso teve que ser, vamos dizer assim, ter um esforço da mãe e dos familiares ao redor para poder ter uma criação daquela criança, daquela vida que veio ao mundo. E quando a gente começa a trabalhar esse tema da paternidade, mexe no íntimo, mexe no íntimo. Muitas famílias não tendo, por exemplo, escolas hoje em dia não comemorando o Dia dos Pais, devido a essa situação que algumas famílias vivem. Mas o Bert Hellinger, dentro dessa visão sistêmica, ele fala o seguinte, prestem bem atenção, ele fala que eu sou 50% do meu pai, 50% da minha mãe. Eu sou o meu pai e minha mãe. Olha a força disso, independente da forma como esse pai esteve presente. Por quê? Porque ele está aqui, ó, no nosso DNA. Ele está aqui gravado nas nossas células, assim como todos os outros antepassados. Está gravado na gente. Então, uma mãe, quando ela existe a dificuldade, vamos dizer assim, da convivência do pai, o pai é ausente, o pai, vamos dizer, sumiu, a mãe ela tem uma responsabilidade, né, de levar esta criança ao pai, levar esta criança ao pai. Uma mãe, hoje se fala do pães, né, é pai, de pai e mãe ao mesmo tempo, mas na verdade, né, o lugar do pai ele é único e não pode ser ocupado. Mas podem ter algumas pessoas especiais naquela família e a própria mãe de ocuparem o papel, né, de aquela função, vamos dizer assim, da paternidade, né, de valores paternos para aquela criança. E quanto mais uma mãe ou uma pessoa que assuma essa função da paternidade, ela leve a criança, vamos dizer assim, para levar para o pai, né, ensinando como é o papel do homem, né, nessa vida, ela vai valorizando, vai reconhecendo, vai ressignificando a relação do pai com aquela criança, daquela criança com o pai. Então é importante, vejam bem, é importante mesmo que o pai não esteja presente, mesmo que o pai ele não, vamos dizer assim, não tenha boas marcas naquela família, ele deve ser reconhecido como o responsável por trazer aquela vida ao mundo. E isso tem que ser reconhecido pela mãe junto à criança também. Porque a criança, ela recebe, forma a imagem do pai pela forma como a mãe fala das crianças, a narrativa da mãe com relação ao pai junto às crianças é que forma a imagem. Assim como a imagem da mãe é formada pelo pai. Então, vamos dizer assim,
A alienação parental, ela traz uma desordem para o sistema. Traz uma desordem, porque ela desrespeita a ordem do pertencimento, desrespeita a ordem da hierarquia e desrespeita a ordem do equilíbrio entre o dar e o tomar. O pai, quando agora ele ocupa o seu lugar dentro dessa família, esse lugar, vamos dizer assim, do guerreiro pacífico, um lugar onde ele auxilia a mãe na condução da família, juntos os dois vão conduzindo a família, vão estruturando e educando seus filhos. A mãe, ela dando a estrutura desse autodesenvolvimento e o pai fazendo a ponta de lança, vamos dizer assim, para poder o filho romper a barreira da mãe, né, daquele aconchego, vamos dizer assim, e ir para o mundo, para ter a capacidade de superar os obstáculos, para ter a capacidade de romper as crenças limitantes, de modificar atitudes, de modificar comportamentos. A mãe, ela dá a estrutura e o autodesenvolvimento, o mergulho interior para a gente. Mas quem dá a capacidade da gente se modificar, da gente ir além, da gente transpor as barreiras que forem possíveis, que a gente consiga, para poder ter vamos dizer assim, um novo nível de consciência a respeito da nossa caminhada, é o pai que ele dá essa condição. Então, o pai, ele quando ocupa realmente o seu lugar na educação dos seus filhos, ele dá uma condição melhor para o filho poder ter uma relação com a vida mais equilibrada. Mais equilibrada. Mas lembre-se sempre que todos nós temos os pais ideais para a gente. Mas ideal não é porque eles são os melhores, não. É ideal porque eles são os perfeitos para a gente. Eles são os perfeitos na sua imperfeição. Na sua imperfeição. Porque o pai imperfeito traz a realidade para a gente da vida. A realidade do que é necessário para a gente poder superar e para a gente poder traçar o nosso próprio caminho. Filhos que têm seus pais num lugar ideal vivem num mundo de ilusão. E filhos que sentem a realidade na carne daquele pai imperfeito têm a realidade junto de si. E assim tem mais condição de identificar o que precisa ser transformado e de criar um novo caminho. Quando a gente fala da constelação sistêmica familiar, no atendimento em grupo, um atendimento individual, a gente está falando da possibilidade, da oportunidade da pessoa ela reconhecer o que precisa ser modificado, ela ver o que precisa ser modificado, ela ter vamos dizer assim, um reconhecimento daquele parente, daquela situação, ela ter uma reconciliação com o que precisa ser reconciliado e depois uma ressignificação. E dentro dessa ressignificação, ela ter uma postura na vida para um novo caminho, um novo nível de consciência. Então, neste assunto, vamos dizer assim, tão complexo nos dias de hoje, da paternidade, eu desejo a todos os pais que cada vez mais ocupem o seu lugar e que estes mesmos pais ocupem seu lugar de filho também, de filhos também, para poder honrar seus pais e ter força do seu pai e da sua mãe para poder transmitir essa inteligência geracional, transgeracional para os nossos filhos. Então, eu desejo nesse mês dos pais uma capacidade para todos nós de cada vez mais ocuparmos o nosso lugar. Clique nesse vídeo, dê o seu like e compartilhe esse caminho, esse movimento de cura, esse movimento de amor para aquelas pessoas que podem se beneficiar. Aqui no nosso canal, acessem novos conteúdos e desejo a todos uma boa semana.